Os preços que se pagam por erros ao longo da história podem causar grandes desastres. Um pequeno engano pode causar centenas de milhões de dólares, e em alguns casos custam bilhões. Mas há quem diga que errar é humano. Mas se é permitido errar uma vez na vida, saiba que somente um erro pode acabar com uma empresa ou até mesmo uma cidade. E nós aqui do Universo Curioso preparamos uma lista contendo os erros mais desastrosos e caros já ocorridos. Chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Conheça agora os 8 erros mais caros da história. Desastre de Chernobyl. O desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico que ocorreu em 26 de abril de 1986, na central elétrica da usina nuclear de Chernobyl, que estava sob a jurisdição direta das autoridades centrais da União Soviética. Uma explosão e um incêndio lançaram grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, que se espalhou por boa parte da União Soviética e também da Europa Ocidental. O desastre é o pior acidente nuclear da história em termos de custo e de mortes resultantes. Além de ser um dos únicos classificados como um evento de nível 7, que é a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, a batalha para conter a contaminação radioativa e evitar uma catástrofe maior envolveu mais de 500 mil trabalhadores e um custo estimado de 18 bilhões de rublos, que é a moeda russa, que equivale a quase 1 bilhão de reais. E hoje, a cidade está totalmente abandonada. O especulador, um ex-gerente do Barings Bank da Inglaterra chamado Nick Leeson, tornou-se um grande comerciante desonesto enquanto dirigia a divisão de Singapura da empresa do início dos anos 90. Depois de ganhar ganhos gigantes por Barings através de diversos negócios não autorizados em 1992, Nick Leeson acabou perdendo mais de 1 bilhão de dólares em capital da empresa e escondeu as perdas em uma conta pouco usada que estava escondida de seus superiores. Leeson foi mais tarde preso e serviu 6 anos em uma prisão de Singapura. Suas perdas comerciais faliram Barings Bank, o primeiro banco de investimento fundado na Inglaterra. A empresa foi declarada insolvente menos de uma semana depois que as perdas comerciais de Leeson foram descobertas. As perdas comerciais foram originalmente inferiores a 200 milhões de dólares, mas elas aumentaram para mais de 1 bilhão quando ele fez a aposta de futuros arriscados na esperança de deixar as perdas antecipadas. Um filme foi lançado em 1999 contando sua história e seu desastre, que o tornou mundialmente conhecido. 27,8 milhões perdidos em 7 segundos. Um canadense perdeu um prêmio de 13,5 milhões de dólares canadenses, que é equivalente a 27 milhões de reais. Ele perdeu isso por causa de 7 segundos. Joel Ifrgan chegou a entrar na justiça para receber o prêmio, mas perdeu a disputa segundo a imprensa local. A decisão da Suprema Corte do Canadá pôs fim a uma batalha que se arrastava por 7 anos. Ifrgan tinha ido a uma loja de conveniência pouco antes das 21 horas do dia 23 de maio de 2008 para comprar 2 bilhetes da loteria. O atendente da loja disse que ele deveria se apressar, pois o prazo para as apostas se encerravam às 21 horas. No entanto, apenas o primeiro bilhete comprado por Ifrgan acabou registrado antes do horário final. O segundo bilhete, justamente o vencedor, foi impresso e registrado 7 segundos depois das 21 horas, invalidando a aposta para a loteria daquele dia. A loteria, porém, negou a metade do prêmio, que eram uns 27 milhões de dólares, a Ifrgan, e entregou a premiação total a outro ganhador. Ifrgan processou a empresa pelo atraso no processamento, mas ele acabou perdendo a disputa na Suprema Corte do Canadá. A sonda espacial Genesis. A missão com a sonda espacial Genesis foi a primeira tentativa de coletar uma amostra de vento solar e foi a primeira sonda a retornar amostras do espaço, além da órbita da Lua. Genesis foi lançada em 8 de agosto de 2001 e aterrissou violentamente em Utah em 8 de setembro de 2004, depois de uma falha na abertura do seu sistema de paraquedas. O acidente contaminou muitas de suas amostras e, embora a maioria tenha sido danificada, alguns dos objetivos científicos da missão foram atingidos com sucesso através de processos em laboratórios. No total, todo o desastre custou aos contribuintes dos Estados Unidos 264 milhões de dólares, que é um tremendo prejuízo.
guitarra valiosa totalmente destruída. O The Martin Guitar Museum emprestou a produção de Os Oito Odiados, que é um filme de Quentin Tarantino, um exemplar único de uma guitarra McCoy, com quase 150 anos, e com o único objetivo de ser utilizada como base para a criação de uma réplica. O problema é que, por causa de um erro do departamento de adereços, Kurt Russell utilizou a guitarra verdadeira em vez da guitarra falsa para filmar uma cena. E na cena, ele destrói o famoso instrumento musical por completo. O resultado foi catastrófico. A valiosa guitarra ficou completamente destruída. Dick Buck, o presidente do museu, ficou devastado com esse trágico evento e já considerou o ato como um acidente catastrófico que lesou seriamente o patrimônio cultural dos Estados Unidos. A seguradora do filme já pagou uma pequena fortuna ao museu por culpa desse incidente, mas Buck considera que o dinheiro, por muito que seja, nunca conseguirá substituir uma peça única e valiosa como a guitarra destruída. Na sequência desse incidente, o Buck já assegurou que o museu não voltará a emprestar nenhum dos seus objetos históricos. Já Kurt Russell, que só mais tarde percebeu o que tinha acontecido, já declarou que se sente parcialmente culpado por esse enorme desastre do qual efetivamente não teve culpa nenhuma. Cálculos errados. Toshihide Gushi, nascido em 1951, foi um vice-presidente executivo e negociador de títulos do governo dos Estados Unidos no New York Branch e do Daiwa Bank. Ele foi responsável por 1,1 bilhão de dólares em perdas comerciais não autorizadas e acumuladas ao longo de 12 anos a partir de 1983. Ele acabou fugindo e as autoridades americanas demoraram 12 anos para prendê-lo. Erros matemáticos. A NASA gastou 114 milhões de euros no orbitador climático de Marte, que foi originalmente projetado para estudar os fenômenos climáticos de Marte. No entanto, um erro matemático acabou sendo responsável pela perda de contato com a cápsula e a sua posterior destruição em 1999. Roubando ideias. Nos anos de 1970, a empresa Xerox já tinha criado um computador com mouse. No entanto, a firma nunca vendeu a ideia. Cerca de uma década depois, a Xerox convidou Steve Jobs e outros funcionários da Apple a visitarem suas instalações de desenvolvimento em troca de 900 mil euros em ações da Apple. Infelizmente para a Xerox, a Apple usou a ideia e nunca dividiu os lucros. Bom, alguns erros podem ser reparados, outros causam desastres e consequências para o resto da vida, seja por destruição de cidades e até mesmo a falência. Esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar o seu gostei aqui e se inscrever no canal também. E se você tiver alguma sugestão de tema, deixa pra gente nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.